Eu não fiquei revoltada com a minha mãe. Para com o sistema. Porque eu ficava, por que a minha mãe? Tantas mães aí foram abençoadas, né? E têm bons empregos, são formadas, tiveram bons casamentos. Por que a minha mãe tá tendo que expor o corpo? A minha mãe sempre foi tímida. Minha mãe, se você... Uma vez a Record foi fazer uma entrevista com ela, meu Deus, ela é muito tímida, ela odeia assim, esse negócio de TV, ela não gosta. Diferente do meu pai, né, que já gostava. Agora minha mãe não gosta. Minha mãe não gosta. Você acha sabe? que um pouco da tua mãe ter ido por esse caminho é um pouco de influência da vida que ela viu teu pai vivendo? Viu meu pai vivendo e, na verdade, acho que foi assim, eu preciso comprar uma casa. Preciso comprar uma casa, eu preciso levantar um dinheiro rápido. Meus filhos estão todos no Brasil. Minha mãe foi embora, o mais velho, Carlinhos, que é meu irmão, uma bênção. Uma bênção. Ele tinha 12 aninhos, eu 10 e o menor 5. Então eu fiquei cuidando do menor, o mais velho teve que morar com o tio. Então ali já desestruturou tudo. Eu falo que por pior que fosse a minha casa, que não era um lar, né? Era uma casa, muita bagunça, muitas brigas, muita droga. Meu pai era usuário de cocaína. Eu tinha pai e mãe. Então, por pior que fosse, eu dormia e acordava tendo uma mãe. Meu pai nem sempre, mas uma mãe. E aos 10 anos, a minha mãe chega e falou, a mãe tá indo pro Japão. Você imagina isso? Em 86, não tinha nem telefone. Uma linha telefônica era só os ricos que tinham. E daí minha mãe fala, a mãe tá indo pro Japão e daqui um ano a mãe vai voltar, a mãe vai comprar uma casa pra nós. E daí foi aquele, meu Deus, chororô. Hoje eu consigo falar, porque eu passei por muita cura e libertação. É que tem uma coisa assim, do fato da tua mãe ter tido todas essas experiências no Japão, naquele momento em que a comunicação era difícil, fica praticamente como se tanto você quanto ela, tivessem uma outra vida, né? Outra vida. Então, assim, hoje em dia, você pega um telefone e eu tô falando com o Japão. Sim. Mas naquela época, não. Era tipo, tô vivendo uma vida aqui que é outra vida. É outra vida. Eu volto pro Brasil e limpou, Isso, é exatamente isso. O que acontece, hoje não mais, como você falou, mas ainda acontece, meninas que saem lá de Rondônia, do Pará, e vêm se prostituir no interior de São Paulo, ficam ali, evitam as redes sociais e depois voltam, né? Compram uma casinha, ajudam os pais. Claro. Sim. Mas foi bem complicado. Como é que surgiu a história do Ronaldinho na tua vida? O Ronaldo... Ronaldinho na época, né? Hoje em dia chamar de Ronaldinho até é uma ironia, né? Ronaldão. Ronaldaço. Ronaldo fenômeno, né? E ele realmente, dentro de campo, a gente, né, não tem. E naquele momento era um cara muito... Só se falava dele, só né? Só dele. Quando a gente começou a namorar, ainda não. Porque ele estava na Holanda no PSV. Tá. Então ele era a grande promessa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, foi no ano seguinte do Garota de Ipanema. Então eu fecho Garota de Ipanema um ano depois, porque eu tô assim, me afundei nas drogas. Não, então vamos dar um passo pra trás aqui. Nagoya, abro Garota de Ipanema, começo a me afundar, droga, metanfetamina. Metanfetamina. Foi a primeira droga que você experimentou? Primeira e única. Eu não fumava maconha, nunca tinha cheirado cocaína. Eu tinha cocaína dentro da minha casa, se eu quisesse. Meu pai, por diversas vezes, eu com 12 anos, ele falava... Eu surfava, ele falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Porque na época, surfista tinha essa... Graças a Deus, hoje mudou, né? Mas assim, surfista era maconheiro. Então, meu pai falava... Se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Te dou uma surra, se você quiser, tem dentro de casa, você vai fumar comigo. E eu ficava, gente, meu pai é louco, 12 anos, sabe? Eu achava tudo muito, assim, estranho, mas sempre respeitei meu pai e nunca pedi pra usar droga com meu pai, nunca usei droga com meu pai, nunca. E aos 18 anos, dentro do Garota de Ipanema, eu conheci uma menina, que é de Andradina, Alessandra Amada, e ela era usuária no Brasil, cocaína, chegou no Japão, cristal, metanfetamina. E eu tava com um problema ali um dia, numa situação, e eu falei, quer saber? Todos os problemas que eu tinha, eu ficava dormindo muitas horas, 14 horas, queria dormir. E eu falei, eu vou usar, porque ele inibe o sono, o apetite, então eu vou usar. E aí ela ainda falou, prima, não faz isso daqui vicia, é pior do que cocaína. E eu falei, não, só vou usar hoje, cheirar hoje. E daí eu comecei, naquele dia, e fui parar com 33 anos de idade. Então, dos 18 aos 33... eu fui dependente da metanfetamina. Você sentiu que viciou direto? Viciou e eu não conseguia ficar sem. O que você sentiu quando você Eu sentia, assim, disposição. Eu sentia coragem de fazer coisas. Ela acaba potencializando aquilo que você quer falar, mas não tem coragem. Né? Aquilo que você quer brigar, mas você fala, não vou, porque eu tenho medo da reação da pessoa. Então, quando eu usava, eu falava, não quero saber, né?
Até vi a Nicole falando, você dá um soco, você tem que esperar, provavelmente você vai receber outro. E você pensa, né? Você fala, eu vou falar, mas a resposta... E com a metanfetamina, não. Você não tem medo das consequências. Não é tem uma droga filtro. terrível, não tem filtro nenhum. Você nunca usou, né? Não, nenhuma. Imagina. Nem beber cerveja eu bebo. Nada. Não, mas a forma que as pessoas falam, Rafinha. Nada. Eu falei, meu Deus, você imagina. Até deveria. Não, porque Rafinha, não. Já que tenho a fama, Tinha. deito na cama. Tinha. Mas então a tua experiência com a droga foi desse jeito? Foi terrível. Terrível. Porque a metanfetamina, ela é comparada assim, parece um sal grosso, né? Um cristal. E daí tem pessoas que injetam, tem pessoas que fumam e tem pessoas que cheiram. Que transforma tipo num pó na cocaína e é a forma que eu utilizava. Qual foi a situação mais louca que a droga te colocou? Várias. Inclusive, quando eu estava namorando com o Ronaldo, que eu fecho Garota de Ipanema, porque eu vi que eu tava, assim, muito drogada. E no Japão, assim, a pena para usuário começa de 7 meses, pode chegar a 3 anos. E eu temia muito De passar. cadeia? De cadeia. Pra usuário? Usuário. Caramba. Então eu ficava, qualquer hora eu vou ser pega, qualquer hora a polícia vai baixar aqui, vai fazer o exame, eu sou usuária. Eu comecei a entender que eu era usuária, né? Que eu não usei, eu paro quando eu quero. Eu falei, não, eu sou usuária. Então, qualquer hora eu vou rodar. E eu tinha muito medo de ser presa. Nossa, eu falava, cadeia no Japão quer dizer, em qualquer lugar do mundo. Mas lá, as coisas que eu já tinha ouvido de pessoas muito próximas, né? Muito próximas, da minha família, inclusive. E eu falei, eu não quero, essa experiência eu não quero ter na minha vida. Eu já tinha tido outras tão ruins, né? Inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos, que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida, foi esse aborto que eu fiz. Que você engravidou japonês. trabalhando? Não, namoradinho. Um japonês que eu tava ficando com ele, bem mais velho, ele era da máfia, né? Yakuza. E ele sempre falou pra mim, Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir, porque você é gaidin. E dentro da máfia, inclusive hoje... O que é gaidin? Que não é o japonês? Estrangeira. Estrangeira, tá. Ele fala, nunca. Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né? Em Aitken, que é o nosso estado. Ele falou, você... Yakuza é uma máfia grande, assim, né? Pesada, né? Gostei, você falou uma palavra. Não, é verdade. Eu não vou ficar... Ai, isso é uma vez. Tô segurando falar palavrão com a Vivi, que eu não quero assustar ninguém aqui. Não, eu já ouvi uns, viu? Eu vi uma entrevista. Eu falo palavrão. Bastante, só não tô falando hoje. Ai, glória a Deus. Já tivemos um milagre aqui, feito. Deixa eu te falar. E aí Daí eu engravidei. Tá. E ele já tinha 30 e poucos anos. Ele não queria que eu abortasse, mas ele deixou bem claro. Eu nunca vou poder te apresentar, né, pra minha família, pro grupo, né? Yakuza, que a gente fala. Grupo Yakuza. E você sempre vai estar vivendo uma vida paralela ao que eu vivo. E daí eu não quis. Conversei, na época, minha mãe, né? Foi quem assinou, porque eu, menor de idade, não poderia. E minha mãe foi comigo. E foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque eu nunca tinha ido no ginecologista, Rafinha. Nunca. Eu tinha entrado pra fazer um exame. Uhum. E, de repente, eu entro pra fazer um aborto. Então, aquilo gerou muitas feridas. Eu falo que se eu já era meio revoltada, uma pessoa meio doida, depois do aborto, gerou muitas sequelas, não só físicas, mas emocionais. Uma culpa. Que cada vez que eu lembrava da cena, quando eu volto da anestesia e minha barriga ficou muito inchada, e eu comecei a gritar, cadê meu filho? E eu tinha certeza que era um menino. Eu comecei a gritar, meu filho. E daí a enfermeira, não, já acabou. Eu falei, acabou como? Eu queria voltar, pegar a criança e não tinha mais como. Então, automaticamente eu comecei a culpar minha mãe, né? No meu subconsciente é como se assim, puxa, se você tivesse proibido, né? Ela não poderia, porque eu já, com 17 anos, eu era uma menina bem, sabe, difícil, né? Eu já era bem difícil mesmo. Nessa idade ela já sabia que você estava se prostituindo? Sim. Já era um assunto? Não, já era um assunto. Quando que foi quando ela descobriu isso? Quando eu fui pra noite, com 16 anos. Ela já descobriu de cara, então? Não, até então ela achava que eu era só hostess, né? Que eu era só a garçonete que trabalhava ali. Quando eu pago a dívida dela. Naquele momento ela já entendeu. Sim, eu falei pra ela, eu contei detalhes, chorando. Falei, mãe, saí com aquele cliente, assim, sabia. E ali, assim, uma conhece a outra, uma sabe com quem a outra fica, com quem é tudo um rolo. Foi um rolo.